Inventor e aeronauta, Santos Dumont é uma grande fonte de orgulho nacional. Aqui no Brasil, ele é considerado como o pai da aviação devido ao seu histórico voo com 14 bis em 1906. Em novembro daquele ano, o mineiro pilotou sua máquina voadora pelo campo de Bagatelle, em Paris, diante de uma perplexa plateia de mais de 1000 pessoas. O avião pioneiro atravessou 220 metros em apenas 21 segundos. Tudo isso enquanto planava a uma altura de 6 metros do solo. A proeza rendeu a Dumont o primeiro recorde homologado da história da aviação. O mérito reconhecido até hoje pela Federação Aeronáutica Internacional, a FAI. Porém, ele não era o único que estava tentando tirar o homem do chão durante aquele início do século XX. Enquanto o mineiro maravilhava os franceses com as demonstrações públicas de suas invenções voadoras, os irmãos Wright trabalhavam em sigilo nos Estados Unidos para tentar decifrar os segredos por trás de um voo bem-sucedido. Tanto é que em 1903, 3 anos antes do recorde de Dumont, eles realizaram o primeiro voo com uma máquina mais pesada que o ar. O detalhe aqui é que foi utilizada uma catapulta para auxiliar na decolagem, enquanto 14 bis sairia do chão por meios próprios. Até hoje existe a dúvida. Afinal, quem realmente inventou o avião? Os irmãos Wright ou Santos Dumont? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Alberto Santos Dumont queria que todas as pessoas tivessem um dirigível para serem livres iguais aos pássaros e viajarem para qualquer lugar quando tivesse vontade. O mineiro, nascido em Palmira em 1873, sonhava com balões grandes e flexíveis, transportando pessoas entre Paris, Rio de Janeiro, Nova York e qualquer outro canto do mundo. Ele enxergava as aeronaves como carruagens da paz, conectando culturas diferentes para que os povos se conhecessem, reduzindo dessa forma possíveis hostilidades. Uma das figuras mais importantes da história do Brasil, quiçá para o mundo, completaria 150 anos de idade dia 20 de julho de 2023, Alberto Santos Dumont. Um exímio aeronauta, esportista, autodidata e inventor brasileiro. Ele é conhecido amplamente pela alcunha de pai da aviação, sendo responsável pela criação do primeiro avião da história, o 14 bis, além de ter sido o primeiro homem a voar. Sendo filho do engenheiro e cafeicultor Henrique Dumont com Francisca de Paula Santos, desde pequeno demonstrou grande curiosidade pelo mundo ao seu redor. Graças a isso, quando adulto, se empenhou em ser um inventor, tendo realizado diversas façanhas além do primeiro avião. Santos Dumont estudou engenharia na França, onde aprendeu conceitos que seriam fundamentais para suas inovações. Seu conhecimento técnico permitiu que ele aplicasse princípios científicos em seus projetos. É importante destacar que na época em que Dumont era vivo, o Brasil ainda se encontrava em processo de desenvolvimento, de forma que a infraestrutura aeroespacial da Europa, em especial da França, o berço da inventabilidade na época, se demonstrava muito mais avançada. Por isso, o exterior foi onde o brasileiro encontrou a oportunidade. Ele tinha acesso a mecânicos qualificados, materiais avançados e equipamentos de ponta, o que facilitava seus projetos e experimentos. Além disso, ele contava com o apoio de personalidades influentes que o auxiliaram financeiramente em suas empreitadas aeronáuticas. Embora seja mais conhecido pelo 14 bis, o primeiro avião criado, título este disputado também pelos irmãos norte-americanos Wilbur e Orville Wright, o feito só foi alcançado após inúmeras tentativas, sem mencionar outras invenções com as mais diferentes finalidades.
Entre elas estão inúmeros dirigíveis, o motor aeronáutico leve, o relógio de pulso, a balança de precisão para pesar combustível, o traje de mergulho para exploração subaquática com capacete hermético e bomba de ar, e a lista estaria apenas no começo, até porque pouco foi estudado sobre o inventor, de maneira que algumas de suas obras, embora conhecidas, às vezes nem são associadas a ele. Porém, onde mais se destacou foi em tudo que aproximou o homem dos céus. Antes do avião, Santos Dumont construiu e testou vários modelos de dirigíveis e balões. Ele tentou, inclusive, alguns mais compactos que os já conhecidos da época. Esses dirigíveis mais compactos ajudaram a aperfeiçoar seu entendimento da aerodinâmica e controle, além de fornecerem valiosas lições práticas. Em seus estudos, dedicou-se à tentativa de reduzir o peso das aeronaves, começando a adotar alumínio em algumas partes. Além disso, também desenvolveu sistemas de controle mais eficientes que permitiam uma dirigibilidade mais precisa. Almejando também maior potência e eficiência das aeronaves, descobriu maneiras de melhorar seus motores, diminuindo o peso e aumentando a potência. Já para compensar o aumento na velocidade, o controle também precisou ser melhorado, e Dumont fez o trabalho completo. Ele desenvolveu um sistema inovador que permitia ao piloto controlar a direção do dirigível de forma mais precisa, o que aumentou a segurança e a capacidade de manobra durante o voo. E foi assim que um curioso e criativo brasileiro chamado Santos Dumont entrou para a história ao realizar um sonho inerente à humanidade: voar. Mas, se para os brasileiros Santos Dumont é considerado o pai da aviação, a Federação Aeronáutica Internacional, a FAI, que governa e regulariza os esportes aéreos no mundo, considera os irmãos Wright, Wilbur e Avery, como os primeiros a realizar um voo controlado em um veículo motorizado e no aparelho mais pesado que o ar, por suas façanhas feitas em 17 de dezembro de 1903, ou seja, cerca de 3 anos antes do 14 bis. Importante ressaltar, porém, que a FAI considera o 14 bis, que teve uma decolagem autopropulsada, como a primeira atividade esportiva da aviação. A ocasião, inclusive, foi acompanhada de perto por civis e jornalistas. Porém, a discussão sobre o pioneirismo da aviação não acontece fora do Brasil. Os irmãos Wright são universalmente considerados os inventores do voo moderno. No entanto, os norte-americanos tinham um propósito diferente do uso da tecnologia. Enquanto o Santos Dumont tinha uma visão romantizada de unir as pessoas, os Wrights pretendiam construir aeronaves com intuito financeiro. Aliás, quando em um primeiro momento o governo dos Estados Unidos se recusou a dar dinheiro para financiá-los, eles não tiveram escrúpulos ao se aproximarem de militares de outros países. Os Wrights não eram gananciosos, embora, como muitos inventores, esperassem lucrar com sua invenção. Santos Dumont era um santo porque desenvolvia dirigíveis e aviões para fins pacíficos e não comerciais. Ele podia se dar ao luxo de ser caridoso porque era rico de forma independente. Santos Dumont conseguiu algo que os Wrights nunca conseguiram: voar em um dirigível, um balão cilíndrico motorizado. Alguns anos depois da criação do 14 bis, a humanidade presenciou um dos maiores conflitos registrados até hoje, a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 a 1918. E sendo Dumont pacifista, foi muito difícil para ele ver seus aviões usados na guerra para matar pessoas e não para o desenvolvimento do mundo. Esse desprazer com sua criação, por sua vez, agravou uma severa depressão com que ele já sofria. Então, no dia 23 de julho de 1932, no banheiro do Grande Hotel de La Plage, no Guarujá, São Paulo, não suportando o fardo que carregava com a sua obra, Alberto Santos Dumont se enforcou, encerrando assim sua vida de grande engenhosidade e glórias.